Olá! Hoje finalizamos a primeira etapa da 12ª edição do Prêmio Portugal Telecom. Em todas as edições, a intenção é que estejam nesta lista os melhores livros publicados no ano. E para isso, a cada ano, buscamos formas mais eficientes de dar a todos os livros inscritos as mesmas condições de participação. Em 2014, inovamos. Colocamos no site do Prêmio Portugal Telecom o e-mail de cada um dos jurados do júri inicial, para que pudesse receber o material de divulgação e o próprio PDF dos livros participantes. Nosso desafio para 2015, dos curadores e meu, será pensar formas de tornar a participação de todos o mais equilibrada possível. Este ano, a curadoria foi formada pela escritora Cíntia Moscovitch, curadora da categoria Conto e Crônica, pelo poeta Sérgio Medeiros, curador de poesia, pelo crítico literário Lolival Holanda, curador de romance, e por mim, Selma Caetano, curadora coordenadora. Agradeço imensamente aos curadores que muito trabalharam para finalizar essa etapa sem contratempos, sempre pensando no aperfeiçoamento do prêmio. A curadoria indicou 220 profissionais da literatura que selecionaram os primeiros 64 classificados, dentro um total de 490 livros inscritos. Sim, eu falei 64 livros e não 60, como usual, porque houve 2 empates na categoria poesia e 2 empates entre os contos e crônicas. Portanto, estão na disputa 22 livros de poesia, 12 livros de crônicas, 10 livros de contos e 20 romances. O júri escolherá em setembro os 12 finalistas, 4 obras de cada categoria, será formado pelos atuais curadores e por João César de Castro Rocha, José Castelo, Leila Perrone Moisés, Luiz Costa Lima, Luiz Rufato e Manuel da Costa Pinto, todos democraticamente eleitos pelo corpo inicial de jurados. E agora passo a palavra à minha amiga Cíntia Moscovitch, que vai fazer um breve balanço da categoria Conto e Crônica. Os 22 finalistas na categoria Contos e Crônicas espelham a variedade da produção literária em língua portuguesa. Estamos diante de uma lista de grandes livros, nos quais uma das características é a diluição dos limites entre os gêneros. Tornam-se fluídas as fronteiras que delimitam o conto, a crônica, o ensaio, a reportagem e a dramaturgia, caso do livro de Rodrigo Rospe. Mesmo que a forma não determine o gênero, temos nessa lista contos realizados belamente à maneira clássica, como em Beatriz Bracher. Por outro lado, as reflexões sobre a literatura e a arte da escrita também se fazem presentes e são os motivos principais de Cláudia Lage e Ana Elisa Ribeiro. Entre esses 22 finalistas, muitos perseguem uma espécie de geografia afetiva e perfazem um verdadeiro mapa de amores, entre eles Rui Castro. Uma simpática coincidência une os 2 representantes portugueses, Gonçalo Tavares e Alexandra Lucas Coelho. Ambos comparecem com livros de crônicas que são verdadeiras confissões de amor ao México. Por fim, e não menos importante, percebemos que a irreverência e o humor se fazem presentes na literatura atual, bem-vindo o caso de Antônio Prata e Fabrício Carpinejar. E agora Sérgio Medeiros, curador de poesia, vai falar um pouquinho sobre os livros de poemas. Os 22 títulos selecionados pelo júri inicial apresentam a característica de serem majoritariamente livros diversos. Neles quase não se pratica, por exemplo, o poema em prosa. Os pouquíssimos exemplos dessa modalidade de expressão poética aparecem nos livros do poeta português Gastão Cruz e dos poetas brasileiros Ana Elisa Ribeiro, Alice Santana, Rodrigo Garcia Lopes e Salgado Maranhão. Isso demonstra o quanto o verso foi, nas obras lançadas em 2013, a principal aposta dos 20 poetas brasileiros e dos 2 poetas portugueses que são semifinalistas do Prêmio Portugal Telecom. Se o poema Verbo Visual tampouco está presente em suas páginas, nem por isso deixam certos livros de incorporar imagens, como fotos e desenhos,
e, pelo menos num caso, o autor Zuka Zardan é também o ilustrador de sua obra, expressando-se num outro registro além do verbal. Nos seus poemas e também numa composição de Gregório do Vivier, vislumbra-se a estética do caligrama, mas o que se percebe é que, na maioria dos casos, o principal meio de expressão é verbal e não visual. A vitalidade do verso em língua portuguesa é, portanto, o legado da produção poética divulgada em 2013, que não privilegiou nem a prosa, nem o elemento icônico como meios de expressão literária. E agora o curador de romance, Lorival Holanda, falará sobre os romances classificados no prêmio. A seleção de romances feita nesta primeira etapa é, em sua variedade, muito significativa. Uma invariante incontornável, a narração. A ficcionalização segue sendo um espaço privilegiado de questionamento e recriação de mundos. Os modos mudam. A temática contemporânea beira o banal para circunscrever mais de perto o real. Em alguns prevalece uma temática salaz, luxuriosa, como Emanuel Herzog. Em outras, uma linguagem luxuriante, de grande engenho criativo, como em Carlos de Brito e Melo. Em dado momento, Gonçalo Tavares diz certeiro: a linguagem põe o mundo de novo em posição para ser pensado. É também o que se vê em Amilcar Bétega. Uma arquitetura suspensa dá mais a pensar. E aos mais recentes, e as temáticas tentam variar no formato, desde a desagregação familiar e a consequente e incômoda liberdade de se refazer. Amanhã não tem ninguém, do Flávio Isaac. As experimentações do Marcelino Freire, estreando narrativas mais longas. Assim, os romances da safra atual podem deixar perceber as tonalidades desse tempo. Os romances resultam uma câmara de ecos, de quase vertiginosa variação de pontos de vista e de vozes. Portanto, a literatura vai bem, obrigado.